Bom dia, seja muito bem-vindo, 19º dia do nosso retiro de Quaresma. O tema que o Senhor tem para nós hoje é digno do Evangelho de Cristo. O quanto temos sido dignos do Evangelho de Cristo, dignos do céu, dignos de alcançar a vida eterna, como tem sido a nossa postura no nosso dia a dia. Será que as nossas atitudes têm nos levado ao céu? A palavra vai estar em Filipenses, capítulo 1, versículos do 26 ao 30. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde sobre os nossos pensamentos, vinde iluminando os nossos pensamentos, para acolhermos a palavra de Deus. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, sobre os nossos ouvidos, nos ajudando a ouvir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ouvir a voz do Senhor que nos fala nesta manhã. Venha, Santo Espírito de Deus, sobre a nossa boca, para que possamos usá-la para os louvores e a glória de Deus, e não para a queda do homem. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, sobre o nosso coração. Vinde abrindo nosso coração para este retiro, para a palavra que iremos ler daqui a pouco. Vinde alojando no nosso coração e dando frutos para o Senhor. Venha, Santo Espírito de Deus, nós clamamos a Tua presença sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, sobre todo o nosso ser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paulo vai nos falar assim: assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só Espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros, de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo vai nos falar da alegria do retorno. O povo se alegra com o retorno de Paulo. O povo deseja que Paulo retorne, que ele saia da sua prisão. Porque Paulo é um sinal de um homem de Deus. É um sinal de Deus no meio do povo. Será que as pessoas à sua volta, ao seu redor, têm se alegrado com você, com a sua presença? Será que as pessoas querem estar perto de você? Porque vê em você Deus, porque você fala de Deus, você vive os caminhos de Deus? Como você tem sido com os próximos? Como você tem sido com os seus vizinhos, com os seus familiares? Se nós somos aquela pessoa que só reclama, que só murmura, que só fala palavras negativas, que nunca está contente com nada, ninguém vai querer estar perto de nós. Mas se nós somos essa pessoa alegre, que traz Deus na presença do outro, que é canal de graça, de conversão, aquela pessoa que é gostoso de falar, de conversar, que te anima, mesmo quando estás triste, todos vão querer ter a volta, todos vão querer estar perto. Meu irmão, minha irmã, seja um canal de graça e não de desgraça na vida do outro. Leve o outro ao encontro com Deus.
Seja aquele que leva o outro ao Tabor para ver Cristo transfigurado e ali se transfigurar em Cristo. E não aquele que leva o outro a murmurar, a reclamar, a ter maus pensamentos. Isso, ser esse Tabor para o outro, ser esse canal de graça para o outro, nos torna dignos do Evangelho de Cristo. Jesus não vai confiar o seu Evangelho naquele que leva o outro ao pecado. Ele confia o seu Evangelho naqueles que querem viver um caminho de santidade, um caminho reto de santidade. Porque o caminho para o céu é uma linha reta, ele não tem curvas. Eu não posso estar hoje querendo viver as coisas do mundo e amanhã eu volto para o caminho de Deus, volto para a igreja, depois volto para o mundo. O caminho de Deus não é um caminho de curvas, ele é um caminho reto, reto para o céu. E as pedras que às vezes aparecem nesse caminho, é o diabo que lança. Desviai dessas pedras, desviai do pecado. Não tropece, não caia mais nos pecados. Segue retamente o caminho que te leva ao céu. Nosso fundador vem falar. Podemos ver, então, que o testemunho de São Paulo fortalece o Evangelho na vida dos outros. Que o meu e o teu testemunho possam alcançar tamanha graça e nos tornarmos sempre mais dignos do Evangelho de Jesus Cristo. O meu testemunho, o teu testemunho não são as palavras, mas as atitudes, a vida. A nossa vida precisa pregar o Evangelho de Cristo. E nós fazemos isso imitando em Cristo, sofrendo por Ele e amando em nome dEle, perdoando como Ele perdoou. Eu te amo porque em Cristo está você, porque Jesus te ama, eu te amo. E assim vamos nos tornando dignos do Evangelho de Cristo. Continuando a reflexão de Êxodo, hoje nós vamos fazer memórias codornizes e o maná. Então o povo caminhava no deserto e começou a murmurar, a reclamar, porque estava com fome, porque estava com sede. Porque quando estava lá no Egito, podia viver como escravo, mas não faltava comida, não faltava nada. Lá era bom. E por causa dessa fome, o povo foi querendo voltar à vida velha. Querendo voltar atrás na sua conversão, na sua passagem, na sua vida de escravidão. Mas Deus não olhou só para a murmuração do povo. Talvez eu e você, se estivéssemos no lugar de Deus naquela época, tinha acabado com o povo de vez, como a gente já ouviu em outras situações na Bíblia. E tinha dito, chega, não aguento mais esse povo que só sabe reclamar. Deu. Não. Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com amor, aquele amor de pai que cuida dos seus. E Ele mandou codornizes para saciar a fome do povo. E à noite, Ele mandava o maná. O maná é um pão do céu, um pão sem fermento. E eram pedacinhos de maná no deserto. Então era o pão do deserto, que o povo podia colher, podia pegar pela manhã e se saciava aquele dia. E todos os dias o Senhor mandava. O Senhor pediu para que o povo nem guardasse, que aqueles que guardassem iriam envelhecer, ia criar verme. Não. Todos os dias o Senhor mandava o maná do céu. Todos os dias o Senhor te alimenta com a Santa Eucaristia. Mas da mesma forma que o povo precisava ir apanhar esse maná, pegar esse maná, você precisa ir à Santa Missa para comungar do pão do céu. Deus faz a parte dele. Deus já nos deu o seu Filho único, nos deu Jesus na cruz, que ressuscitou e que hoje se encontra nesse pequeno pedaço de pão, na Santa Eucaristia.
Deus já fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa, de ir em busca. De ir em busca do maná do céu, do pão do céu que é Jesus Cristo, que alimenta e sustenta a nossa alma, que nos mantém de pé, firmes na caminhada de santidade. E na Santa Missa nós comungamos da palavra e da Eucaristia. Da palavra, do Evangelho de Jesus. Ir à missa nos torna dignos do Evangelho de Jesus. Você tem aproveitado esse pão do céu que o Senhor nos dá, que se torna alimento para nós? Hoje, como desafio, eu te convido a alegrar alguém que está triste. Como Paulo era alegria no meio do povo, no meio dos seus, que você possa ser esse canal de alegria na vida de alguém que hoje se encontra triste, seja por uma enfermidade, seja por algo que aconteceu, que machucou a pessoa, que feriu, mas que você possa ser esse que alegra o outro, e não que cause tristeza. Amém? Que Deus possa te abençoar, me abençoar, e nos ajudar a transmitir a alegria do céu, a alegria da salvação para outro. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.